Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer algo da parte de Deus. A palavra se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, onde diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A igreja do Senhor, que somos eu e você, sempre houve perseguição e sempre haverá. Desde o passado, desde o Antigo Testamento, sempre houve perseguição para aqueles que tinham chamado de Deus. Não foi diferente com Moisés, não foi diferente com José, não foi diferente com Davi e tantos outros. Se você tem um chamado de Deus, entenda, você sofrerá grande perseguição. E a perseguição, às vezes, a gente acha que a perseguição, às vezes, é o diabo, às vezes não é o diabo. Às vezes, é pessoas próximas a gente, às vezes, pessoas da família, às vezes, é pessoa da própria igreja. Nossa, como assim, Ana? Que heresia? Pessoas da própria igreja vai te perseguir? Sim. Às vezes, pessoas, irmãos da própria igreja nos perseguem. Eu vivi isso há 5 anos atrás. E eu posso dizer com convicção que isso pode acontecer. Mas nós não podemos desanimar diante dessas lutas, diante dessas perseguições. O que nós devemos fazer é continuar a fazer aquilo que Deus nos manda. Porque a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa. Talvez no momento de dor, no momento da perseguição, a gente não compreende e a gente começa a questionar Deus. Deus, mas por que disso? Mas por que daquilo? Foi assim que Jó fez. Porém, Deus ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar. E aquilo que a gente acha que é para dor, é para bênção. Aquilo que a gente às vezes não entende no momento, lá na frente a gente vai entender. Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 25, Jesus diz o seguinte: Porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Digamos que nós, a igreja do Senhor, digamos não, é um fato que está acontecendo. A igreja do Senhor está dividida. E como que a igreja do Senhor vai prevalecer, vai vencer sendo dividida? Se o próprio Jesus disse, se não houver união, se não houver unidade, se estiver dividido, não subsistirá, será destruído. Então, eu, você, a igreja do Senhor, não importa a denominação, não importa se é evangélica, se é presbiteriana, se é católica, se é Deus é amor, se é Jesus Cristo suas testemunhas, se é testemunha de Jeová, são tantas, Jesus Cristo Esperança, são tantas que eu conheço, Assembleia de Deus e por aí vai. Não importa a denominação, não importa a placa da sua igreja, porque a igreja é do Senhor. A igreja não é de Paulo, não é de Apolo, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Deus ele levanta líderes para liderar, para cooperar com a obra dele, para cooperar com o reino. Mas isso não quer dizer que a igreja é minha, que a igreja é sua. Nós precisamos viver unidade, se nós quisermos prevalecer, se nós quisermos vencer com Cristo. A igreja do Senhor precisa estar unida. A igreja do Senhor precisa dessa unidade. Eu e você, nós precisamos viver unidade. Porque como que nós vamos falar do Evangelho, viver o Evangelho, vivendo de forma contraditória, que a palavra nos diz, vivendo de forma contraditória aquilo que Jesus nos ensinou? Porque se o próprio Jesus disse que não subsistirá, é porque não subsistirá. Então, eu e você, como igreja do Senhor, nós precisamos nos unir, nós precisamos orar com os mesmos propósitos. Não importa a denominação, não importa se você é de A, se você é de B, se você é de C. O importante é que Jesus é um só. Jesus é para mim, Jesus é para você. E que se nós estivermos conectados no Senhor, se a nossa mente estiver ligada no Senhor, se nosso coração estiver voltado para Deus, verdadeiramente para Deus, com certeza
Ele nos ouvirá do céu, Ele ouvirá nossa oração, Ele nos responderá. Porém, se a igreja permanecer como está, um discutindo com o outro, é um pastor debatendo com o outro, é um querendo ser melhor que o outro, nós não vamos chegar muito longe. E como Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, se a igreja não está preparada? Se a igreja está dividida? Jesus, ele quer buscar uma igreja unida. Jesus quer nos ver unidos, vivendo em comunhão. E que nós venhamos refletir nas nossas atitudes perante aquilo que Deus tem nos falado. Que nós não venhamos ser aquela pessoa que causa divisão. Pelo contrário, que nós venhamos trazer unidade, trazer união, trazer paz. É isso que o Senhor requer de nós. Que Deus abençoe.